Olá, meu nome é Patrícia e nós estaremos agora começando com a primeira lição do estudo do livro do Apocalipse. Leremos então Apocalipse capítulo 1, versículos de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O livro do Apocalipse é, na verdade, uma carta, e como toda carta tem um autor e um destinatário. Mas esta carta tem uma cadeia de custódia, um conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica de um evento. E essa cadeia de acontecimentos é o que a distingue de todas as outras cartas e livros da Bíblia. Ela começa como a revelação de Jesus Cristo no primeiro verso, e a palavra grega para esta revelação também pode ser traduzida como Apocalipse. A literatura apocalíptica é um tipo de escrita que depende muito de símbolos para descrever o que acontecerá no futuro. Além disso, nenhuma outra carta do Novo Testamento é considerada como uma revelação direta de Jesus Cristo. Descobrimos que esta revelação atravessa uma cadeia de acontecimentos notável. Começa com Deus, dando esta revelação a ele, ou seja, a Jesus, indicando que Deus aqui refere-se ao Deus Pai. Como resultado, a revelação que encontramos neste livro vem do Pai para o Filho, e o Filho revela esta revelação aos seus servos. Os seguidores de Jesus no Novo Testamento são chamados de servos, que literalmente significa um escravo. Além disso, houve algumas etapas adicionais nesta cadeia de eventos entre nós e Jesus. A revelação é transmitida do Pai para Jesus e então dada ao seu anjo. O papel principal dos anjos na Escritura é representado pelo significado literário da palavra anjo. Como a palavra anjo está no singular, não sabemos qual anjo aqui está em foco. No entanto, o livro mostra que os anjos frequentemente aparecem como mensageiros. Por fim, o anjo ou os anjos revelarão a João, que é o apóstolo João, de acordo com a história da igreja. Como o texto não diz qual João, supomos que o Senhor já esperava que soubéssemos qual João. Então João, o apóstolo, teria sido o João mais conhecido da igreja primitiva. Por que motivo essa cadeia de eventos é tão particular e complexa? Para fortalecer nossa confiança no conteúdo excepcional da carta. A igreja primitiva estava cheia de ensinamentos falsos, principalmente sobre o retorno de Jesus, assim como hoje. A igreja esperava um retorno rápido após a sua partida desse mundo. Muitas pessoas falavam sobre esse retorno. Alguns afirmavam que já tinha acontecido ou estava prestes a acontecer, enquanto outros afirmavam que nunca aconteceria. Assim, temos a explicação completa do seu retorno, bem como de tudo o que ocorrerá antes desse momento. E temos a cadeia de acontecimentos, de eventos, para validar o conteúdo, para que a igreja aceite este testemunho como verdadeiro. E sabemos que João o recebeu com precisão, porque veio do anjo de Jesus, que recebeu do próprio Jesus, que recebeu do próprio Pai. No verso seguinte, podemos ver que Jesus mostra esta revelação aos seus servos. E o termo mostrar no texto significa que os detalhes dos eventos são mostrados a João diretamente, em vez de serem explicados verbalmente. Além disso, no verso 3, João afirma que esta carta é sua referência a tudo o que ele viu. Este é um detalhe intrigante, pois indica que os eventos não são descritos, eles só são mostrados. E esta é uma das razões pelas quais este livro causa tanta confusão. Os detalhes desta carta
foram transmitidos de forma visual, e é por isso que lemos Jesus mostrar e João diz que viu. João descreveu as visões que foram a ele mostradas. Ele tem que expressar o que vê, embora às vezes não possa entender as imagens. E na maior parte do tempo, ele não tentou entender as imagens. Ele apenas nos disse o que viu e deixou o Espírito Santo interpretar. Essa metodologia torna a descrição dos eventos um mistério. Além disso, esse método é para obscurecer o significado do livro para aqueles que não são destinados a entender, ou seja, o não cristão. Finalmente, no verso 3, João diz que Deus abençoará aqueles que leem e ouvem as palavras desta profecia e a observam. Preste atenção ao que está escrito nela. Uma promessa específica de bênção para aqueles que estudam esta profecia. O Senhor nos dá mais incentivo para estudar este livro, porque ele sabia que podíamos hesitar. João aconselha que para receber essa bênção, devemos ler ou ouvir o livro e observar, obedecer. Observar ou obedecer ao livro significa levá-lo ao coração e admitir que o que está escrito é verdade e esperar que acontecerá o que nele está predito. Toda a Escritura foi inspirada e escrita para mudar o nosso coração. Lembrando que coração é a nossa mente, nossas emoções, nossas vontades. O estudo deste maravilhoso livro, que é a Bíblia, não é só informativo, mas formativo. Formar Jesus dentro de nós, em nossos pensamentos, em nossa maneira de falar e de viver. Observe, no entanto, o que João não diz. Ele não afirma que para ser abençoado precisamos entender o livro. A bênção é igual para todos, apesar de nossas diferentes interpretações do livro. Basta mergulhar nele, ler e aceitá-lo como verdadeiro, como toda a Escritura. Embora a bênção não seja especificada, não subestime o significado de dizer que o Deus do céu nos abençoará. Deus fez algo além das expectativas quando afirmou que abençoaria Abraão. E o objetivo dessa bênção é despertar nosso interesse em estudar esta obra, por isso devemos desejá-la. Apocalipse, capítulo 1, versos 4 a 8. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Como dissemos aqui anteriormente, o apóstolo João é o autor humano da carta. No entanto, ele funciona como um secretário, anotando as palavras de Jesus e enviando-as para as igrejas. No 4º verso, ele afirma que está escrevendo para 7 igrejas na Ásia. E os capítulos 2 e 3 de Apocalipse tornam a referência às 7 igrejas asiáticas mais compreensível. No entanto, podemos começar a entendê-lo agora, observando o uso do número 7. Como os números são importantes no livro do Apocalipse, precisamos entender como eles são usados na Bíblia. Não estamos discutindo aqui um código bíblico ou qualquer outro tipo de manipulação mística do texto. Simplesmente estamos falando de observação atenta, observando como o Senhor usa um número específico. Por exemplo, na Bíblia, o Senhor frequentemente usa o número 7 e vemos como o Senhor usa um número em particular.
O número 7 representa um resultado perfeitamente completo. Você pode pensar no número 7 na Bíblia como uma maneira de dizer 100%, assim como o número 100% representa o todo para nós. João diz que esta carta é dirigida a 7 igrejas, mas sabemos que existiam muito mais comunidades cristãs no mundo daquela época do que 7. E o Senhor certamente não estava apenas interessado em se comunicar com essas 7 comunidades, com estas 7 igrejas. Ao longo dos tempos, Jesus estava falando para toda a igreja ao longo da história. Assim, ele selecionou 7 igrejas para receber esta carta, representando assim toda a igreja. No entanto, essas 7 igrejas específicas também eram significativas e os próximos 2 capítulos explicarão o motivo. Vamos observar então a saudação de João de cada um dos 3 membros da Trindade, começando pelo Pai, que é, era e há de vir. Isso diz respeito à existência eterna de Deus, que foi, é e será para sempre. Não importa quão horríveis sejam os eventos relatados neste livro, eles são apenas instantes na história. E se o Deus que adoramos é eterno e permanece consistente em todos os momentos, podemos entender que coisas horríveis devem preceder coisas significativas. Observe que ele repete essa declaração no verso 8, enfatizando que não devemos nos deixar levar pelo medo ou pela preocupação com o que iremos ler. Os 7 espíritos sentados ao lado do trono de Deus. Sabemos que o Espírito de Deus é único e o número 7 simboliza 100%. Falaremos mais sobre este 100% do Espírito quando chegarmos ao capítulo 4. Jesus, o primogênito dos mortos, o rei acima de todos os reis do mundo, é também apresentado como testemunha fiel. Estas 3 descrições falam sobre os 3 períodos em que Jesus atuou como a segunda pessoa da Trindade. Como Paulo diz em Colossenses 1, Jesus testemunhou a existência de Deus antes da sua vinda, por meio da criação e da palavra de Deus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, nos diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Em sua manifestação, Jesus se tornou o primogênito dos mortos, morrendo e ressuscitando em um corpo de glória. Nunca mais morrendo, como Paulo afirma em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, que é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Em breve, Jesus será rei da terra após a sua segunda vinda. Além disso, este livro explica como nos movemos do segundo para o terceiro período da história. E os versículos 5 e 6 nos mostram o papel que a igreja desempenhará nesse plano. Somos um reino de sacerdotes que serve ao mundo perdido enquanto esperamos. O sangue de Jesus nos libertou de nossos pecados. A sua morte pagou pelo nosso pecado para que pudéssemos servi-lo, pois não nos preocupamos mais em como obter a aprovação de Deus. Em vez disso, agora o servimos como sacerdotes do futuro reino. Os sacerdotes funcionam como intermediários entre Deus e as pessoas. Somos sacerdotes que intercedem pelos perdidos, representamos Cristo a eles, para que eles possam crer em Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículos 9 a 16. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê,
e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. O João desta carta era muito bem conhecido na época pelos leitores. Sabemos disso porque João é chamado de seu irmão e companheiro nas experiências da igreja primitiva. Se este escritor tivesse sido outro que não o João, o apóstolo, ele certamente teria sido mais preciso na sua descrição. Mas simplesmente dizer João, seu irmão, significa apenas o apóstolo João. Além disso, João diz que, por testemunhar sua fé em Jesus, ele foi preso em Patmos, uma ilha do Mediterrâneo. Esse detalhe é consistente com uma tradição da Igreja Antiga que narra a expulsão de João para esta ilha pelos romanos. João ministrou em Éfeso, na igreja de Éfeso, perto da ilha de Patmos. Portanto, todas as evidências aqui indicam que este é o apóstolo João, e os fundadores da igreja disseram que esta carta foi escrita muito tarde no 1º século. É provável que tenha sido escrita tão tarde quanto em 95 d.C., o que significa que foi a última obra da Bíblia em termos cronológicos. Por causa do seu lugar na mesa da última ceia da Páscoa, sabemos pelos evangelhos que João provavelmente era o discípulo mais jovem. Isso indica que João provavelmente estava nas décadas de 80, 90 anos quando ele escreveu o livro do Apocalipse. Após a morte de Domiciano, João foi liberado da ilha de Patmos e autorizado para retornar à cidade de Éfeso, de acordo com os primeiros pais da igreja. Se isso for verdade, supomos que ele entregou esta carta à igreja após a sua volta ao continente. E João afirma que estava no Espírito no dia do Senhor. A frase dia do Senhor é escrita no grego como um adjetivo, como um dia maravilhoso, surpreendente. Portanto, ao combinar no Espírito com um dia surpreendente, parece que João estava passando por um dia particularmente preenchido com orações ou alguma coisa semelhante. E com esta atitude de oração e entrega ao Espírito, que ele recebe um visitante especial. E tudo começa com uma voz que parece uma trombeta. Imagine se você não ficaria assustado se estivesse em oração e alguém tocasse uma trombeta atrás de você inesperadamente. Mas João compreendeu o que a trombeta disse, e as primeiras palavras que João ouviu foram instruções para escrever. João ouve que ele deve escrever um livro sobre o que ele vê e então enviar às 7 igrejas. Note que ele registra o que vê e o encaminha para as 7 igrejas determinadas, e não apenas para 1 ou 2. Todas as 7 igrejas mencionadas aqui estão localizadas na Ásia Menor, que seria hoje a Turquia, mas os próximos capítulos nós abordaremos cada uma destas cartas em detalhes. Só agora João tem a oportunidade de examinar de onde vem essa voz. Após aquela explosão de trombeta, ele deve ter levado alguns segundos para se recuperar e entender o que estava realmente acontecendo. Após isso, a sua tarefa de relatar o que vê começa com uma visão notável da pessoa que está falando com ele. E João vê primeiro os 7 candelabros. Embora os candelabros não sejam descritos em detalhes, devemos considerar um menorá quando a Bíblia menciona um candelabro sem muitos detalhes. O único tipo de candelabro encontrado na Bíblia
é aquele candelabro de 7 braços que Deus instruiu Israel a construir para o tabernáculo. Portanto, devemos assumir, se a Bíblia menciona candelabro, é esse o candelabro que se trata. E há 7 deles, que também é o número ideal e completo. Mas o que estes candelabros representam? Lembra da regra de interpretação dos símbolos? Onde devemos começar a procurar? No contexto imediato. Assim, antes de procurar em outro lugar, vamos esperar para ver se encontramos a resposta um pouco mais adiante. Uma figura está de pé no meio dos candelabros e é evidente que ele é o centro da atenção. Semelhante a um filho de homem, é a frase com a qual a descrição começa. Essa frase aponta claramente para Jesus. No entanto, no contexto, ela significa apenas alguém que parece humano, mas não é exatamente humano. Além disso, a figura parece inicialmente muito humana, com uma túnica que chega até os pés e um cinto que cobre a cintura. Esses detalhes fazem lembrar de um líder, como um sacerdote ou rei. E, no entanto, à medida que chegamos à descrição das características da pessoa, o semelhante, que não é exatamente, fica mais evidente. E o seu cabelo é branco como neve e lã, e seus olhos brilham como chamas de fogo. Além disso, a descrição diz que seus pés eram vermelhos e brilhantes, como bronze incandescente em um forno. E a sua voz era semelhante ao som de uma grande torrente de águas correndo sobre uma cachoeira ou em um cânion. Além disso, a figura está com uma espada de 2 gumes na boca, segurando 7 estrelas em uma das mãos. Seu rosto é tão brilhante quanto o sol. E em Apocalipse, capítulo 1, verso 20, nós lemos: Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Este é o exemplo ideal de como os símbolos serão explicados dentro do contexto. Os anjos das 7 igrejas são representados pelas 7 estrelas e os candelabros representam cada uma das 7 igrejas. O escritor de Hebreus nos diz, no capítulo 1, versículo 14, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? A imagem aqui é fácil de entender, porque sabemos que 7 significa 100%. Todos os anjos que trabalham na igreja sob o controle de Jesus são representados pelas estrelas. E um candelabro simboliza a luz e a verdade, alcançando a escuridão. Essa é sem dúvida a missão de toda a igreja, bem como de cada crente individualmente. Precisamos ser a luz do mundo, e a luz da verdade vem de dentro de nós. Portanto, Jesus anda no meio de sua igreja, demonstrando a sua autoridade como chefe e líder do céu. E os detalhes da aparência de Jesus? O que significam esses detalhes quando não há uma explicação imediata? Voltamos então na Bíblia para encontrar outros exemplos para explicar isso, e conforme as nossas regras exigem. Como, por exemplo, encontramos essa descrição em Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 9. Enquanto eu olhava, tronos foram postos no lugar e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã, e o seu trono ardia em fogo e as rodas do trono estavam todas incandescentes. Daniel capítulo 10, versículos de 4 a 6. No 24º dia do 1º mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, pedra preciosa, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas e os braços e pernas como reflexo do bronze polido. E a sua voz era como o som de uma multidão. É evidente que a descrição de João e Daniel se coincidem. Após isso, encontramos vários desses detalhes reunidos para nós e explicados por Isaías. Isaías capítulo 11,
versículos de 1 a 5. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. É óbvio que a passagem descreve Jesus, o rebento, o broto, o renovo de Jessé, e o Espírito repousará sobre Jesus. No entanto, observe que o nome do Espírito é usado 7 vezes. Além disso, lembramos que os 7 Espíritos de Deus já foram mencionados aqui anteriormente no trecho do livro de Apocalipse 1. Jesus é capaz de julgar e entender o que é certo e verdadeiro com base em seus olhos, não nos seus ouvidos. O verdadeiro discernimento depende do conhecimento direto, obtido por meio da investigação e do conhecimento da verdade. Como os rumores e a fofoca são enganosos, julgamentos justos não podem se basear apenas no que é dito. E Jesus ferirá a terra com uma vara de sua boca, ou seja, pelo que sai da sua boca. Ele matará os ímpios. E sua justiça e fidelidade são retratadas aqui por um cinto em torno da sua cintura, envolvendo-o. Vamos ver o que nos diz no livro de Salmos, capítulo 93, versos 1 a 4. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O seu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor, as águas levantaram a voz. As águas levantaram seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. O som de muitas águas simboliza a força e o poder incomparáveis de Deus, que opera por meio da sua palavra. Como o universo só pode existir com a palavra de Deus, ele é claramente o poder supremo. Então, reunindo tudo isso, o que a aparência de Jesus diz a João e para nós hoje? Que Jesus brilha de branco, representando a virtude e a santidade. A sua faixa e túnica simbolizam a sua devoção e o seu papel como sacerdote e rei. Seus olhos de fogo representam clareza profunda. Seus olhos brilham como o sol, simbolizando a luz da verdade e a sua pureza santa. Como o fogo testa a qualidade dos metais, os seus pés brilhantes de bronze simbolizam o julgamento, também representando a sua ira contra o pecado. Como resultado, encontramos Cristo aparecendo a João, que é uma analogia com a aparição de Deus em outros lugares da Bíblia. Não é surpresa que os detalhes nos lembrem das características de Deus. No entanto, a resposta de João a isso é o aspecto mais impressionante da aparência de Jesus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, nos diz: Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. João diz que, quando teve essa visão, caiu aos pés de Jesus como se fosse um homem morto. Cair como um homem morto é como ficar petrificado de medo, totalmente imobilizado e sem vida. Aqueles que estiveram na presença de Deus geralmente reagiram assim. Josué nos diz no capítulo 5, 13 a 14. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor.
Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? Ezequiel, capítulo 1, versículo 28 nos diz: tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Daniel, capítulo 8, versículo 15 e 17 nos diz: enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse: filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Sabemos que João esteve com Jesus por 3 anos. E como João diz em seu evangelho, eles tinham um relacionamento muito próximo. Podemos pensar que um reencontro de João e Jesus teria sido um momento de alegria, ainda mais depois de mais ou menos 60 anos sem ver o Mestre. Em vez disso, João está aterrorizado, o que indica que a aparição de Jesus durante o tempo dos evangelhos ocorreu durante um único período da história. Já vimos que Jesus aparecia da mesma maneira que João descreve aqui no Apocalipse antes da sua encarnação, causando terror à humanidade. E esta visão nos diz que Jesus agora pode ser visto em sua glória novamente. Portanto, o período em que Jesus viveu como um homem comum na terra foi uma época em que ele fez aparições de maneira incrivelmente humilde, como Paulo nos diz lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 9. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. É fácil pensar que a maneira como Jesus apareceu na primeira vinda é a maneira como o conheceremos também quando o vermos. O primeiro capítulo do Apocalipse foi destinado a nos lembrar que o Criador eterno existe em uma forma glorificada, e é assim que o conheceremos. Jesus deve ser adorado e reconhecido por quem ele é, e até mesmo alguém como João, que havia testemunhado a sua presença antes, sentiu a impressionante presença de Deus e caiu prostrado. Vejamos como o livro de Apocalipse descreve Jesus no momento do seu retorno à terra. Apocalipse capítulo 19, versos 11 a 15. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui encontramos muitos dos mesmos detalhes, confirmando que este é o Jesus que servimos tanto agora quanto no futuro. Assim, as pinturas de Jesus com olhos azuis, cabelos loiros, aparência de celebridades, são inúteis. Jesus é muito mais do que você pode imaginar, e isso é uma visão terrível e impressionante ao mesmo tempo. Em resposta ao susto de João, Jesus reconhece que João não o reconhece. Após dizer para não ter medo, Jesus fala sobre si mesmo. Ele afirma ser o primeiro, o último e o que vive para sempre. Ele foi morto e agora está vivo para sempre.
Em outras palavras, Jesus se descreve por suas características eternas, em vez das suas qualidades temporais, como a sua identidade encarnada aqui na Terra. Ele era Deus antes de se tornar homem e continuou sendo Deus mesmo depois de morrer e ressuscitar. De acordo com o que está escrito em Apocalipse 19:12, seu nome terreno, Jesus, Yeshua, não será o seu nome eterno. Vamos concluir este capítulo examinando a tarefa que João recebe de Jesus, no versículo 19 do capítulo 1. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir. Jesus, então, dá a João a tarefa de escrever o que vê em um esboço dividido em 3 partes. O verbo passa do passado para o presente e para o futuro. Para começar, as coisas que João viu até então. Em segundo lugar, a natureza das coisas que são. E depois disso, as coisas que surgem após as coisas que são. A primeira seção deste esboço parece ser relativamente simples, porque Jesus fala no passado enquanto está diante de João. Então, até nesse ponto, o que havia acontecido era a cena do capítulo 1. Assim, as coisas que João viu devem se relacionar com a aparição de Jesus a João. Se você entendeu o capítulo 1 de Apocalipse, pode se considerar feliz, porque já concluiu e entendeu 1/3 do livro do Apocalipse. Assim, as coisas que são, ou as coisas presentes, tanto as presentes, devem ser descritas no livro. No entanto, isso não implicaria que as coisas que são seria história passada para nós, hoje, 2000 anos depois? Não seriam as coisas que eram para nós, nos dias de hoje? O terceiro tópico do esboço de Jesus é as coisas que vêm após as coisas que são. No versículo 1 diz, as coisas que estão por vir. Podemos dividir então o livro em 3 partes. Se pudéssemos descobrir onde essas partes começarão na carta de João. Como resultado, sabemos que o primeiro capítulo descreve as coisas que João viu. O segundo capítulo deve começar com as coisas que são agora. E se folhearmos o livro do Apocalipse, encontraremos uma frase reveladora. Capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas, olhei. E o quarto capítulo começa claramente com a frase depois destas coisas. Isso indica claramente que a terceira parte final da carta começa aqui. Então significa que a segunda parte do esboço de Jesus dado a João está no meio, capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. A unicidade desses 2 capítulos reforça essa conclusão, porque são 7 cartas dirigidas às 7 igrejas mencionadas anteriormente, que podem ser encontradas nesses 2 capítulos, 2 e 3 de Apocalipse. A história também muda drasticamente após o capítulo 3 e começa a abordar as coisas incríveis no céu e coisas terríveis na terra. A conclusão desse esquema em 3 capítulos corresponde ao seguinte: o capítulo 1 conta as coisas que João viu. Os capítulos 2 e 3 contam as coisas que são, as coisas presentes. E os capítulos 4 a 22 contam o que acontece após as coisas que são. Temos ainda um mistério a resolver sobre como as cartas de igrejas de 2000 anos de idade podem ser as coisas que são. Assim, no próximo capítulo, estudaremos a segunda parte e entenderemos por que essas cartas representam as coisas que são ou as coisas presentes. Um grande abraço. Até a próxima.